Páscoa é momento de família e eu trouxe o meu rubro-negro aqui pra fazer essa análise pós-jogo junto com vocês, tá bom? O Henrique é o convidado de hoje pra gente falar de Flamengo 0, Vasco 0. Se o jogo não teve vitória do Flamengo, pelo menos ele teve sim uma boa disputa, um bom jogo de futebol. Sobre ele, a gente vai falar agora nesse vídeo. Falando sobre tática... Sem tatiquês! Pessoal, eu ia até pedir pra vocês deixarem o like, mas eu vou deixar pro Henrique. Gente, deixa o like e se inscreve. Ele é um homem de poucas palavras. Então vamos lá mostrar taticamente o que tava rolando nesse jogo. Como você já sabe, a gente vai primeiro pro campinho, né? O Flamengo jogou num 4-2-3-1, né? Com Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. E aparentemente essa é a formação ideal pro Felipe Luiz. Bruno Henrique voltando pro comando do ataque a despeito das mais atuações recentes. E o Flamengo jogou muito mais num 4-4-2, porque o Arrascaeta acabava sendo um atacante. A gente vai elaborar isso mais tarde. O Vasco foi numa formação espelhada, exatamente igual, na verdade, com o Ryan e o Nuno pelos lados, e o Coutinho também fazia esse segundo atacante, numa formação que acabava sendo um 4-4-1-1, 4-4-2, duas linhas de 4 para os dois times, né? Então, o que o Flamengo tinha de chave para essa partida nesse enfrentamento, né? Ele tinha ali um adversário espelhado, só que o próprio Flamengo em organização ofensiva era um time excêntrico, né? Por que excêntrico? Porque ele tinha o Michael como ponta esquerdo e não tinha nenhum ponta direito, né? O Gerson, ele foi o meia do time, jogou centralizado, caindo muitas vezes até pelo lado esquerdo, ele era o homem livre, né? Como tinha sido já num outro jogo contra o Vasco, você vai se lembrar bem das outras análises que fizemos nos jogos contra o Vasco. E aí, o Ayrton Lucas tinha que ficar, assim como o De La Cruz e o Pulgar, tinham a obrigação de fixar Jair e Hugo Moura. Então, na prática, acabava que, quando a bola chegava ao Ayrton Lucas, ele tinha a missão de atrair o Ryan, assim como o De La Cruz tinha a missão de atrair o Jair ou empurrar o Jair, a depender de qual fosse a intenção. O fato é que o produto das intenções era sempre fazer superioridade numérica, sobrecarga do lado esquerdo do ataque do Flamengo. Overload. Como diria o Felipe Luiz. Muito bem, cara. Ele é americano. E aí, esse overload... Fala aí? Overload. Esse overload era gerado e o Flamengo criava grande parte das suas chances de gol, ou 100% das suas chances de gol por ali. Agora vamos pro campão, né? Mostrar esse jogo que aconteceu por ali. Tu vai me ajudar? Vou. Então tá. Quem não hypou o vídeo agora tá vivendo errado, né? Afinal de contas, quem é que vai trazer um convidado desse? O Vasco começou um pouco melhor na partida, né? Por incrível que pareça, o Vasco produziu as primeiras chances. Um jogo tava muito trocado no início. O Flamengo não tinha, nos primeiros 15 minutos, imposto a sua superioridade. O Ayrton Lucas estava marcando o jogador Paulo Henrique completamente de costas no lance. E aí, ninguém imaginava que ele ia conseguir girar. E aí, deu mole o Ayrton Lucas fora de ritmo, embora tenha feito uma boa partida. E aí fica uma breve crítica ao Felipe Luiz, que a gente vinha pedindo muitas vezes para que ele desse ritmo ao Ayrton, porque o Alex ia quebrar em algum momento. E aí ele não fez isso, perdeu o Alex e o Ayrton teve cãibra, precisou sair do jogo, que interferiu na partida, e também tomou esse drible que poderia ter gerado um 0-1 logo no início do jogo. O Vasco com a mesma intenção do Flamengo de ocupar os intervalos, muito menos presença no ataque, mas ocupando bem esses intervalos ali. A bola sobra no Nuno, bom jogador, Nuno Moreira do Vasco, e o Rossi faz um milagre, né? Muita gente critica o Rossi, eu acho que exageram bastante, e ele fez um milagre. Você viu essa defesa? Vi. Foi bonita, né? Então pronto. Então vamos lá. Ofensivamente, o Flamengo tinha aquela proposta clara de fazer aquele Overload. do lado esquerdo do ataque, com o Arrascaeta e o Michael, enquanto o Bruno Henrique fixava outros dois zagueiros. E aí a ideia era o tempo inteiro ocupar esses intervalos, tá? A bola era circulada do lado direito, o Flamengo não tinha nunca ninguém ali espetado, e olha aquilo que eu mostrei na prancheta, né? O De La Cruz atraindo ali o Jair, ao mesmo tempo que o Ayrton fica, né, para uma saída de 3, que na verdade ela é forçada para atrair o Ryan, que muito imaturamente subia e abria esse espaço nas costas. O próprio De La Cruz ocupava esse espaço em alguns momentos e sabia se projetar à frente, né? Se projetar à frente virando o homem livre, enquanto o Flamengo ocupava, seguia com uma dupla de ataque o tempo inteiro. Muitas vezes o Gerson, quando o Arrascaeta baixava, era que ocupava essa dupla de ataque, especialmente porque o Arrascaeta participava das tramas pelo lado esquerdo, né? E aí esse ótimo cruzamento do De La Cruz virou um milagre do Léo Jardim. Aliás, os goleiros que jogam contra o Flamengo geralmente jogam bem, né, filho?
Isso é irritante. Então bora. E aí, o Flamengo ficou forçando o jogo inteiro pra jogar por ali. Agora o Rossi faz sinal. O Rossi em matéria de dissimulação, ele é maravilhoso, né? Ele faz um sinal ali que vai jogar com o Wesley. Olha pra caramba, telegrafa o passe pra um lado. Justamente, obviamente, que a intenção dele o tempo inteiro era colocar a bola naquele lugar onde tem o... Overload. do lado esquerdo do ataque do Flamengo. E ali, ele gerava ali uma superioridade 3 contra 2, e o Flamengo gerava ali chances de gol a partir disso, né? A bola circulava bastante, o Ayrton Lucas virava ali a partir do momento que o time ia para o último terço, o tempo inteiro ele estava ultrapassando para gerar essa superioridade, só que nem sempre ele era acionado. De todo modo, o Flamengo ocupava bem esses intervalos e deixava o Vasco praticamente sem saída, a não ser colocar os 6 homens ali, os 2 pontas mais os 4 jogadores de defesa o tempo inteiro para se defender, né? Então o Flamengo conseguia assim abrir um pouco a frente da área, mas mais do que isso, ele conseguia gerar situações de 1 contra 1, especialmente pelos lados do campo. Era muito sedutor jogar por fora, mas também existia espaço por dentro, e o Flamengo tinha a paciência para tentar aproveitar esse espaço. Aqui o Arrascaeta recebe no 1 contra 1 de costas, enquanto o Gerson vai se juntar ao ataque, daquele jeito que eu falei para vocês que aconteceu. E o Flamengo pacientemente foi rodando a bola até encontrar uma situação em que o Arrascaeta poderia ser acionado com muito tempo e espaço para decidir. Não foi, né? O Michael acabou não tomando a melhor decisão, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre o Michael, e a bola sobra para o Ayrton Lucas, que vai finalizar. Então a segunda bola era sempre do Flamengo, a frente da área era do Flamengo, e na última linha o Flamengo conseguia gerar situações de 1 contra 1 o tempo inteiro, né? E isso se manteve durante quase todo o jogo, até o momento que parou. Eu vou te explicar quando ele parou. Então era gerado aquela superioridade, às vezes o Flamengo até aproveitava que o Vasco já estava balançando por ali para tentar jogar pelo outro lado, né? Só que aí eu acho que ele demorou demais, assim, ó. Alguns jogadores estavam demorando muito para fazer lances óbvios. Aqui o Flamengo ocupa os intervalos, balança o Vasco pro lado direito, tudo que o Flamengo queria era abrir esse espaço para colocar o Michael no 1 contra 1, mas o De La Cruz não dá o passe, né? Demora demais para dar o passe, vai conduzindo, ele que dá o passe normalmente tão rápido, vai conduzindo, e o Flamengo fica jogando em U, o que alonga a tomada de decisão e acaba deixando o time um pouco mais previsível. Ainda assim, ele conseguia, sempre que a bola ia pro lado esquerdo, incrível como o Carille não preparou o time para defender isso. E assim, impressionante como o Vasco se defendeu mal o jogo inteiro. O jogo inteiro se defendeu com muita gente e se defendeu mal, mas não abriu mão de atacar e teve chances de gol, né? E aí, o Gerson aparecia como homem livre, e quando a bola chegava a ele conseguia gerar situações, né? E ali, ele próprio quase aproveitou. Ele não jogou mal no primeiro tempo, mas teve possibilidade de decidir e não decidiu. O Flamengo continuava com aquela nota de conseguir a superioridade, e na hora de pesar a área sempre ocupava os intervalos com os 2 atacantes. Quando a bola ia pelo lado esquerdo, o segundo atacante muitas vezes era o Gerson, né, que se projetou de novo aqui e quase finalizou. O Wesley estava completamente livre do lado oposto. O Michael não estava jogando relativamente mal, tá? Mas a tomada de decisão às vezes atrapalhava. Nesse lance não foi o caso, o cruzamento foi bom, o Gerson não conseguiu aproveitar. E aí aconteceu o segundo tempo, a cãibra do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas precisando sair, e entrou o Cebolinha. Bora lá falar um pouco de Cebolinha versus Michael. O Michael, pra mim, ele é o melhor ponta do Flamengo no ano, por mais ponta do lado direito. Por quê? O ponta direito destro, para determinados jogos, ele é necessário. Se você queria dar amplitude o tempo inteiro, com um jogador que pisasse na linha lateral o tempo inteiro e tivesse ultrapassagem de um lateral, você tinha que escolher um ponta destro. Não adiantava escolher o Plata ou o Luiz Araújo para jogar ali. Então ali você tinha Everton, Cebolinha ou Michael para começar o jogo. É completamente compreensível o Felipe Luiz ter começado com o Michael. Afinal de contas, ele que teve melhor sequência na temporada, e ele possivelmente enfrentaria um adversário muito fechado. O que aconteceu de diferente é que o Vasco não se fechou bem, e o Michael teve muito espaço. O Michael é melhor quando ele tá com menos espaço, por quê? Porque ele tem o drible curto, o Cebolinha não. Mas com mais espaço, o Cebolinha é muito mais fino pra finalizar, pra dar passe, ele tem mais qualidade. E acabou que, na hora que ele entrou no jogo, entrou também o Varela. Por quê? Porque o Ayrton Lucas não tava mais podendo jogar, por conta da cãibra ali, por desgaste. E aí, quando entra o Varela, o lateral esquerdo destro,
perde muito, né? O time perde demais e acabou perdendo, né? Porque quando a bola ia na profundidade, ele tinha que ficar todo torto. Esse lance nem era para cruzar ainda, ele ficava todo torto para tentar cruzar com a parte externa do pé direito. E isso, lógico, que atrapalhou o time e o jogo parou de acontecer pelo lado esquerdo. A esse momento, o Bruno Henrique já estava em campo há uns 2 dias e meio e o Bruno Henrique jogou muito, muito mal. E Foi nada, não reclama do Bruno Henrique. pô, cara, mas ele jogou mal. Não, Não? Não. E aí, era pra ele ter ficado? Pô, mas o papai não acha, e agora? mas eu acho. Então tá. Então o Henrique acha que o Bruno Henrique não jogou mal, mas eu acho que ele foi muito, muito mal e não merecia ter começado jogando, né? E aí, olha a diferença que acontece no jogo quando o Flamengo coloca um centroavante. Ele já não tinha mais o lado esquerdo, mas na hora que entra o Pedro em campo, o que acontece? Ele consegue, além de ocupar aqueles intervalos, ele consegue deixar mais afundada a defesa do Vasco, porque ele faz o miolo de zaga naturalmente baixar. Se você olhar para essa linha, você vai notar que a parte mais baixa dela é exatamente a parte que tá ali com o Pedro. E isso gerou espaço para o Gonçalo Plata, que já tinha entrado no lugar do Gerson, gerou mais espaço para o Wesley e gerou espaço para o camisa 10 da zaga, que é o Ortiz. Léo Ortiz, o camisa 10 da zaga, tava com tempo e espaço, fez um ótimo cruzamento pro Cebolinha pro Léo Jardim fazer o grande milagre dele no jogo. Porque tinham 2 para aproveitar o rebote. Não foi gol. Então, gente, acabou sendo um 0-0 amargo. O Flamengo jogou relativamente bem. Quer falar? Até que sim. Então tá. O Flamengo jogou muito bem, mas só que é pra ele ter sido melhor, tipo... Lembra da outra vez que jogaram de 4-1 contra o Vasco? Hoje? Pois é, e foi o Ayrton Lucas, um cara que jogou muito bem no 4-1. Também teve o 6-1, lembra que a gente tava no Rio? É o 6-1, Lembra do 6-1 também? lembro. A gente tava no Rio, só que tu tava com febre, a gente não conseguiu ir pro Maracanã, A né? gente não conseguiu. Mas a gente tinha ido pro jogo anterior. Pois é, a gente não ganhou porque a gente não tava lá. Mas na verdade, o Flamengo fez um bom jogo. E o Léo Jardim foi o herói do time do Vasco. O Flamengo teve a possibilidade ali de sair vencendo, mas acho que algumas decisões do Felipe Luiz podem ser questionáveis, especialmente a entrada do Bruno Henrique ali no ataque de titular. O Bruno Henrique foi muito bom. Ah, ele foi bom? Foi. Então, pois é, pessoal. Então ele tá certo. E feliz Páscoa pra vocês, tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui. Você foi também? Também. Então tá. Tchau. Tchau.